Canina de volta com mais uma live surpresa aqui para vocês. Não vai ser muito longa dessa vez, mas eu quero falar sobre um assunto importante, que é o elefante branco na sala, o assunto que ninguém quer falar, habilidade de comunicação, tá? Eu fiz uma live esses dias, eu estava na rua com a Nana, eu toquei um pouco nesse assunto, eu quero enfatizar um pouquinho a importância desse assunto para vocês, porque a habilidade de comunicação tem levado a gente para uma condição muito complicada. Eu quero esclarecer logo de cara que, assim, se tem uma coisa que difere o ser humano de toda e qualquer outra espécie na Terra, e por que foi estabelecida a nossa dominância como espécie na Terra, é por uma coisa muito simples, que é isso aqui, nossa habilidade de comunicação. A nossa habilidade de falar, verbalizar, intelectualizar, introspectar. Por alguma razão, nós estamos deixando isso de lado. E isso tem colocado o ser humano numa condição muito frágil, de ser facilmente dominado, dobrado, conduzido, manipulado por situações diferentes, tá? Eu vou contar uma história para vocês, que é um dos exemplos que eu quero usar aqui, mas é uma história que elucida muito bem isso. Isso acontece muito no mundo do adestramento, né? Muitos de vocês contratam profissionais com base no que vocês veem na internet. Muitos de vocês contratam profissionais com base no que vocês recebem de indicações. Muitas vezes, cadê a Juliana? Essa é a pergunta. Exatamente, Camila, cadê a Juliana? Muitos de vocês buscam, né, um prestador de serviço, muitas vezes sem fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, sem procurar saber um pouco mais sobre quem é o profissional, e muitos de vocês chegam para mim já depois de terem passado por 2, 3, às vezes mais profissionais, com muita frustração. Isso acaba acontecendo porque eu acho que como a gente não tem praticado essa comunicação, a gente não tem praticado pesquisar um pouco mais, interpretar um pouco mais, ir um pouco mais a fundo nas coisas, ao invés de sair da superficialidade, muitos de vocês acabam caindo nessas armadilhas. Então, recentemente eu atendi um cliente que passou por uma situação muito complicada, de 2 cães da mesma casa que brigam, e ele constantemente pagava um profissional para ir lá, e os cães brigaram na frente desse profissional por conta de um protocolo extremamente desnecessário e mal feito, tá? E eu quero usar isso como exemplo para mostrar para vocês o quanto muitas vezes essa nossa inabilidade de se expressar, de comunicar, de dizer o que a gente quer, o que a gente pensa, coloca a gente numa condição muito perigosa. Para todos vocês que têm 2 cães da mesma casa que já brigaram, isso é um exemplo particular, mas acho que vale para todo mundo, comecem a prestar um pouco mais de atenção no que está sendo vendido para vocês como proposta e no que está sendo colocado ali na prática, na hora de trabalhar com os cães de vocês. Eu acho que esse problema de comunicação, ele acaba afetando muitas pessoas na hora de se expressar também, e na hora de intervir e dizer, não, isso não é o que eu quero. E, na realidade, se todo mundo fizesse uma pesquisa um pouco mais profunda, vocês nunca se colocariam numa situação como essa, porque muita coisa é vendida pra gente como realidade e fantasia, mas a gente acaba digerindo isso tudo sem parar para pensar de verdade no que a gente está recebendo de informação. E eu acho que a gente foi perdendo essa malícia, perdendo essa habilidade de interpretar e de diferenciar, né, a realidade da fantasia, simplesmente porque a gente parou de se comunicar. Sério, cara, assim, eu me surpreendo até hoje quando eu vejo essas histórias acontecendo ainda frequentemente, eu vejo as pessoas falando ainda sobre isso, sobre esses episódios que acabam acontecendo, simplesmente porque ninguém levantou e falou assim, cara, deixa eu explicar uma coisa, não faz sentido o que você está me dizendo. Ou então, é o que eu sempre disse para vocês, hoje na prestação de serviço, esse tipo de conversa nem precisa acontecer, porque tudo que você precisa e deveria saber sobre um profissional prestador de serviço, seja na categoria que for, deveria estar facilmente exposto na internet para vocês. Como, assim, ó, o que eu estou fazendo aqui, tá? Explicando e falando. Enquanto a gente não começar a cobrar isso mais da sociedade, a gente nunca vai ter o que a gente realmente quer. Isso não vale só para profissionais, tá? Porque essas pessoas já receberam o dinheiro e já foram embora, tá? Independente de deixar os cães brigarem dentro de casa, e muitas vezes é o dono que tem que separar essa briga, essas pessoas, elas não estão interessadas em você. E esse é um outro detalhe em relação à comunicação. Quando você contrata um prestador de serviço ou qualquer outra coisa que você queira contratar, ou trazer pessoas que você vai conhecer, prestem muita atenção no quanto de atenção essa pessoa dá para você de forma não dividida. O quanto ela está disposta e interessada na sua presença, no que você tem para dizer, no que você tem para mostrar. Eu acho que a fuga da realidade vem colocando a gente numa condição de muito de refém, eu acho que a gente não está percebendo isso. Boa tarde, gente, boa tarde. Eu acho que
quando a gente para de ter essa prática de comunicação e de troca verbal com as pessoas, a gente esquece que existe muita malandragem nesse mundo, tá, gente? Tem muita gente esperta, tem muita gente malandra, tem muita gente que vai vender mentira para vocês o tempo todo, tá? E eu sempre falo que a conveniência é a primeira esquina que você dobra para cair na sua perdição. Quando você não quer se dar o trabalho, quando você não quer pesquisar um pouco mais, quando você não quer assistir um vídeo mais longo do que 1 minuto, você vai ser responsável por cair nessa armadilha que vai acontecer depois, tá? Uma situação como essa nunca poderia ter acontecido, porque não foi a primeira vez que essa pessoa foi na casa desse cliente. Essa pessoa já tinha ido lá múltiplas vezes. Então, você como profissional se propor a atender um caso de 2 cães da mesma casa que brigam e chegar lá e a situação acontecer e você não saber o que fazer e o dono do cachorro ter que resolver, para mim, de verdade, é assim uma coisa fora da realidade, tá? É surreal demais. Mas aqui eu quero que fique claro para vocês de novo. Exemplo de tipo de trabalho as pessoas têm como mostrar para vocês o tempo todo. Não só o que elas são capazes de fazer, mas no que elas acreditam e como elas se apresentam, enfim, tudo que tem por trás do negócio delas, tá? Não existe esse tipo de situação continuar acontecendo e essas pessoas continuarem ganhando dinheiro com isso. Se a gente não abrir a boca e não falar nada, tá? Eu acho que nós, não só nós como profissionais, mas nós como donos de cães, precisamos ser um pouco mais espertos, cara. Vamos usar a nossa habilidade. Aí, de novo, a única coisa que difere a gente de qualquer outro animal é isso aqui, fala, tá? Nada mais do que isso. Fala e intelecto, é isso que difere a gente. A gente está colocando essas 2 coisas na gaveta. A gente está vivendo num mundinho onde a gente não quer mais falar com ninguém, a gente não quer mais pensar em nada. A gente só quer receber informação e quer ser entretido o tempo inteiro, porque eu não quero ter que me incomodar com o resto, né? Cuidado, cara, com esse caminho. As pessoas não conseguem mais entender quando elas estão sendo enganadas, porque elas não vivem mais lá fora no mundo real, elas não conversam mais com as pessoas, e elas não sabem diferenciar um malandro, um pilantra de uma pessoa honesta, tá? Eu vejo isso o tempo inteiro, cara, na internet, o tempo inteiro. As pessoas simplesmente não entendendo o que está acontecendo e caindo constantemente nas mesmas armadilhas. Então, de novo, abram os olhos de vocês. Eu vou repetir uma coisa que eu falei na última live. Comecem a sair um pouco mais da internet. Vão lá fora no mundo real. Comecem a conhecer como são as pessoas de verdade, cara. Tem muita gente malandra, muita gente esperta. E o mundo, em breve, muito breve, vai ser dominado por pessoas assim. Quem fala vai engolir quem não fala. Quem tem iniciativa vai engolir quem não tem. Vocês têm que escolher se vocês querem ficar no banco de trás e serem atropelados por essas pessoas e passar o resto da vida de vocês gastando dinheiro com elas, ou se vocês querem levantar e começar a andar sozinhos, tá? Porque não é difícil reconhecer isso. E eu acho que cada ano que passa eu fico mais chocada com a ingenuidade das pessoas e a inabilidade das pessoas de reconhecer quem presta e quem não presta. É muito claro isso para mim, mas eu vivo lá fora, no mundo de verdade. Eu faço o meu trabalho aqui, eu faço questão de expor para vocês o que eu faço, mas comecem a ficar um pouquinho mais espertos, cara. Não conseguir identificar a fantasia de realidade, não conseguir identificar quando uma pessoa de verdade está passando a perna em você, quando a pessoa é incompetente de fato, é uma coisa que a gente não, é um estágio que a gente não deveria estar. Se fala tanto em evolução, cara, as pessoas estão andando para trás. Sério mesmo, as pessoas estão andando para trás. Comecem a praticar a habilidade que se chama competência verbal. Eu venho falando isso para vocês há muito tempo. O mundo vai estar aqui, ó, na mão das pessoas que sabem falar, ler, escrever, se comunicar, argumentar, articular, introspectar, interpretar. Quem não sabe fazer isso, não me interessa o que mais vocês sabem fazer. Se vocês não sabem fazer isso, vocês vão ser engolidos, cara. Engolidos por um mercado de gente. Gente que assim, é difícil até colocar em nome, mas gente muito malandra e muito esperta. O que eu tenho visto acontecer na internet recentemente são coisas que me chocam. Assim, pessoas vendendo coisas que assim... É impressionante, cara, impressionante como as pessoas põem dinheiro, porque é mais fácil, né? Parece que é mais fácil, eu vou comprar ali. Muita coisa tá ali de graça para você ver. Não é difícil, mas porque a pessoa faz 2, 3 chamadas bonitinhas, tá lá vocês com a carteira aberta pagando para uma coisa desse tipo. Para mim é assim, é absurdo. Então, de novo, eu não vou me alongar com vocês, eu só queria dar esse lembrete para vocês. Não deixem as habilidades de vocês para trás. Nós ainda somos a espécie. Por enquanto, poucos de nós ainda estamos nesse lugar, na espécie dominante desse universo aqui. Mas só seremos, continuaremos a ser, se usarmos o que nós temos como habilidade natural. Senão, cara, não somos melhores que nenhuma formiga, tá? Só quero dizer isso para vocês. Pisar na formiga é fácil, né?
Vai ser bem fácil pisar em qualquer um de vocês aqui se vocês não aprenderem a usar o que vocês têm, o que foi dado a vocês quando vocês nasceram. Essa habilidade. Abra a boca e comece a falar. Sério mesmo, cara. Sério, porque é impressionante, cara, como as pessoas são levadas por um caminho extremamente perigoso por conta desse tipo de postura, de atitude. E para vocês profissionais, de novo, vou sacudir mais uma vez todos vocês. Eu tô por aqui, cara, de ver as pessoas sem abrir a boca e falar. Tô por aqui, tá? Assim, de novo, o gap tá ficando cada vez maior pra gente ver assim, a distância que tá ficando entre os profissionais que têm essa habilidade, que conseguem se expor, falar e argumentar com as pessoas que, ó, botaram os esparadrapo na própria boca, tá? Então, é isso, tá, gente? Tá complicado, gente, tá complicado. Tá louco mesmo. Mas eu preciso correr, vou mostrar pra vocês uma novidade daqui a pouquinho. Nosso amigo que chegou aqui agora. E se der tudo certo, mais tarde eu volto pra fazer uma live com vocês, tá bom? Joguem duro, gente, ó. Abra a boca, falem. É agora ou nunca, tá? Beijo. Ups, cadê?